Billy. Rosê, chegamos. Oi, pessoal! Que bom ver vocês hoje aqui. A gente acabou de gravar um minuto de uma introdução, a introdução do episódio 500, que eu fiz com o Renzo. Yeah. E eu falei pra Rosa, olha, eu queria que você participasse de um jeito, não conseguiu participar no episódio, mas tem que estar ali. De alguma maneira ou outra, marcando presença. Saudade de mim, né? Fala sério. Exatamente. Rose, o que tá acontecendo? Rose, o que você tem feito? Pois é. Você sabe o que aconteceu? Hoje, alguém me pediu uma lista dos episódios. Pô, faz uma lista pra mim que eu vou mandar pro fulano, tal, não sei o que, negócio de patrocínio. Falei, beleza. Entendi. Eu fiquei 2 horas botando episódio, fui olhando no YouTube do primeiro até o 500, que é o último, tá num espaço assim, 500, e fui botando todos os episódios que teve convidado, né? Cara, e tem muito episódio com você, aí deu uma saudade, eu te mandei uma mensagem, eu falei, cara, e aí, vamos fazer alguma coisa, vamos gravar. Quer dizer, se não tivesse um cara que você nem conhece pedindo umas paradas totalmente chata pra caramba pra fazer, você nem ia lembrar que eu existia, então a real só tem que ver o lado negativo das paradas, né? Não, qual que foi o primeiro? O primeiro episódio que eu fiz com você foi... Não sei. Acho que foi um que a gente tava falando de coisas engraçadas, assim. Tipo, falando... Lembra? Ah, mas nunca foi pro ar. Não, tem um que nunca foi. Não. Foi. Ó, eu gravei com o teu pai. Foi o episódio 27. Nossa. Com o Rorion. Então eu tô contigo desde o episódio 27, tá? Não é desde o episódio Isso. Mas aí, ó, o primeiro que você veio... Foi Pedro Valente ou Parrumpinha? Então, foi numa resenha com alguém, né? A gente não tinha feito nada sozinho. Eu acho que foi Pedrinho Valente. Vamos ver aqui, ó. Iron, Roger... O do Bibiano, o primeiro com o Bibiano, não sei se você veio. Episódio lógico, 58. Como é que você ia conseguir o Bibiano se não fosse através de mim? Então é esse. Então foi nesse que você veio. Esse foi o meu primeiro episódio, não foi? E o não. Valente? Pedro Valente foi o 39, é isso mesmo. É isso mesmo, 27 com seu pai. Aí a gente começou a conversar, aí você se apaixonou. E aí a gente gravou do Pedro Valente junto. Não, cara, na verdade foi assim. Quando eu vi o episódio do meu pai, eu falei, caraca, esse cara tá muito sem noção, coitado. Eu vou dar uma força pra ele. Falei, esse show não vai pra lugar nenhum com esse cara comandando aí. Esse cara, porra, o que ele é? Aí, o que acontece? Primeiro, eu não queria falar com você, lembra? Eu falei, não vou falar com esse cara. Lembro. Eu não lembro, mas eu não lembro o que era. Era alguma coisa do tipo... passa o episódio, passa o link. E aí o Daniel ficava mandando mensagem pra mim, ele mandava uma mensagem pra mim, eu respondia, ele mandava uma mensagem pra você. Eu falei, Daniel, passa o meu contato direto pra ela. Aí você mandou um áudio pra ele. Eu não quero falar com esse cara não, pô, tá maluco? Ele me mandou esse áudio, falou assim, tipo, ó, ela não quer falar com você. Eu falei, então foda-se. Aí uma hora você me ligou, não sei pra quê, pra falar alguma coisa do episódio do seu pai. Deve ter sido alguma coisa do meu pai, que você deve ter falado porque a gente tava tentando mandar o link pra ele. Né? Ele queria baixar o episódio, alguma coisa assim. Não, o que acontece? Assim. Cara, porque eu vou tocar real, muita gente pede o tempo todo. Live, ainda mais perto de 2020 ali, todo mundo queria fazer, virou rei da live. Caralho, era um inferno, né? E quando como eu sou uma pessoa muito personable, como é que é? Uma pessoa que é fácil das pessoas conversarem, sociável. Sociável. Todo mundo quer falar com meu tio Rickson, com meu pai, com todo mundo da minha família, me manda uma mensagem. Então o que acontece? Eu normalmente falo, não, meu irmão, não evita. Então o que eu faço? Quando tem algum contato, você já sabe como é que é, né? Quando tem um ponto de contato, você não vai falar, toma aqui o telefone da Rose. Você vai falar, peraí, calma aí, deixa eu ver o que é primeiro antes de passar. Lógico, exatamente. Não dá. Aí foi mais ou menos essa parada. Daniel, não, esse cara tem um podcast novo. Eu falei, pô, novo podcast? Deixa o cara fazer a paradinha dele, ver qual é o caminho dele que ele vai indo. Me liga depois do episódio 100. Depois do 100. Mas eu acho que rolou alguma coisa com o episódio do meu pai mesmo. Aí eu fui falar com você isso. E daí a gente conversou. Eu falei, cara, esse cara até que ele é engraçadinho. Grandão, bobalhão, mas engraçadinho assim, né? Como assim, cara? Não fala isso. As pessoas estão assistindo.
Gente boa, gente boa. Chatinho, mas gente bom, boa. Obrigado. Não, aí eu falei, não, esse cara até que é gente boa, então deixa eu conversar com ele, tadinho. Coitado, vou dar uma força por esse podcast dele. Aí, na minha cabeça, olha que loucura, na minha cabeça, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Esse podcast tá iniciando agora, eu vou ajudar esse garotão aí, vou fazer essa parada ficar maneira. E aí foi... Caralho, episódio 500. 500, cara, e que legal, hein? Parabéns, Rafa. Legal pra caralho, valeu. Eu sei que de vez em quando você tem vontade de desistir e me dar o podcast por inteiro, mas eu não quero isso, tá? Você fica com... Eu prefiro vir aqui de vez em quando só visitar, entendeu? As resenhas de Carson Grace foram maravilhosas. Tipo, a gente teve cara, a gente precisava marcar alguma nova, né? Hã? A gente teve muita resenha legal. Eu ontem mandei pro Hiron um vídeo. O Hiron tem uma resenha que ele se escangalha de rir, a ponto. Juro pra você, ele chora de rir. Então toda vez é aquela resenha Nova Geração. Que tava o Toco, que tava o Kiko, o Michel, o Buiú e o Pulga. E aí teve uma hora que a gente falando que eles estavam, tipo assim, porque eles vão naquela conversa, eu fico meio que ADD, né? Eu adoro o fato que você não reclama do fato que eu sou ADD, que eu tenho déficit de atenção. Porque na hora que já tá começando a ficar puxado, eu já corto logo, já termino logo, já tchau, amigo, não dá. Aí eles estavam falando, a gente fez alguma pergunta simples, é que a resposta era simples. Aí um já alongou meia hora. Aí eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, responde outro aí por menos de meia hora. Aí o cara fala, não, você tem 3 minutos. Eu, não, 15 segundos, amigo. Aí ele fala, mas eu sou grata. Aí quando eu corto ele, então tá ótimo. O Hiron se escangalha. Aí ontem eu cortei um clipezinho da parada e mandei pra ele, entendeu? Putz, que legal. Era mó engraçado, cara, mó engraçado. Mandei pra ele, foi mó comédia. Aí ele já mandou já dando risada de volta, porque a gente teve muito, tem uns episódios que eu amo, uns episódios que eu detesto. Qual o nosso preferido que a gente fez junto, que você foi até agora? Eu gosto quando a gente faz eu e você. Você tá falando de resenha? Tanto faz, né, Rafa? Aquela com o Parrumpa foi bem legal também, foi bem emocionante, assim, porque uma só com o Parrumpa, eu, você e o Parrumpa. A primeira. Porque ele fala do Carson e ele dá uma batida emocional nele, assim, sabe? Pô, eu fiquei todo arrepiado ouvindo ele contar que ele deu um abraço e não sabia que era o último abraço, mas, pô, foi muito legal. Foi muito legal. Não, mas que ele ficou... legal. Eu gostei do Pedrinho também, eu gostaria de refazer, porque meu som tava uma porqueira naquele. Vamos fazer de novo, dá pra fazer já, faz anos já, cara, 2, 3 anos. Já faz. Caraca, já faz 3 anos isso. Caralho, pois é, cara. Pois é. Porra. Eu acho a Rose já fez. O que mais que você já fez aquilo durante as resenhas? Ela já fez a unha, ela já jantou e ninguém viu, ela já. já fiz coisa que se eu contar aqui, o nego vai ficar horrorizado. Eu falo com o resto das crianças, corrijo o dever de casa, faço qualquer coisa. A gente tava fazendo uma resenha que. Não vou falar que tava chata, porque é fácil das pessoas descobrirem qual que é. Não tava. Mas a Rose não tava muito feliz com a conversa, então ela começa a fazer outra coisa. Aí ela tava fazendo a unha. Aí ela fez a unha de todos os dedos da mão, e aí acabou a unha, ela fez assim, gente, ó, acabou a unha, já fiz minha unha, vambora. Vamos encerrar, obrigado. Já sei qual foi a do morango. Eu levantei pra pegar o alicate e tudo, lembra disso? Não, não tô aguentando esse papo, não. Vou pegar o alicate aqui. Cara, não, o morango fala pra caralho, cara. Por isso, foi boa a resenha com ele. Na verdade, a resenha com ele foi boa, não foi ruim. O que o Rafa quer dizer com uma resenha boa? Uma resenha boa, uma resenha que você pergunta, e aí, tudo bem? Aí o cara fala por 45 minutos. Isso aí foi mais ou menos isso. Ai, caralho, foi mais ou menos. Aí o Rafa fica assim. Então o que acontece? A gente tem um papo, né? E o Rafa, a gente tá sempre se falando durante o episódio. Que eu falo, meu irmão, às vezes eu mando pra ele, meu irmão, tô aguentando mais. Você vai acabar com isso ou eu acabo. Aí Nunca mais ninguém vem na resenha comigo e com você. Não, cara, eles nem imaginam as conversas que rolam entre você dentro da resenha. Aí você vê, quando eu tô olhando pra baixo, eu já tô mandando a mensagem, Rafa, what the fuck? Não, ela olha pra baixo, eu já pego o celular, que eu sei que vai chegar a mensagem. Aí eu falo, meu irmão, vai cortar essa loucura aqui ou eu que vou cortar? Aí eu vejo que o Rafa fica tipo meio... Né, com vergonha, ele não sabe quando dá aquela entrada do corte. Aí eu já falo logo, eu já fico olhando. Não, porque não é dar uma entrada do corte. A entrada do corte é mais ou menos assim, ó. Igual a gente tá aqui agora, eu virar pra Rose e falar assim: então tá bom, Rose, obrigado por ter. Tipo, não faz o menor sentido encerrar naquele momento, assim. E ela, não, encerra essa porra aí, chega.
O cara tá contando a história da vida dele e fala assim, então, e aí com 15 anos? Ela, então tá bom, obrigado, valeu por ter vindo. Não tem problema. A gente não tá aqui pra ver a história da vida de ninguém. Eu não aguento, gente, meu déficit de atenção. E eu fico pensando, as pessoas que estão assistindo, que têm o mesmo déficit de atenção que eu, também ficam loucas. Então por isso que elas se conectam comigo. Porque mesmo não dá pra aturar cada história que você fala, meu Deus do céu, Jesus, o que é isso? O que eu tô ouvindo agora? É foda. E aí eles alongam. Aí o que acontece? Eu tô descobrindo isso através das conversas que eu tô tendo com as comissões atléticas aqui nos Estados Unidos. Porque antes eu começava com a conversa com a comissão atlética, eu falava quem eu era, eu apresentava a Carla, eu apresentava o Eric, que é o advogado, eu apresentava tudo. E aí eles ficavam lá sentados olhando. Mas agora aí eu tive uma reunião com o Texas e alguns deles nem ligaram a câmera, eu fiquei muito puta. Aí eu escrevi um hot letter. Sabe o que é o hot letter? Não sei se tem no Brasil um hot letter. É uma carta que você escreve quando você tá puto, que você não manda a carta pra pessoa, você só escreve a carta e guarda pra você mesmo a carta. Pra você mesmo. É uma coisa de história aqui nos Estados Unidos, todos os presidentes fazem isso. Chama hot letter, uma carta quente. Aí eu escrevi pra mim mesmo um e-mail, puta com o Texas, e falei, cara, uma coisa, de hoje em diante eu vou mudar. Agora eu entro nas ligações assim, oi, tudo bem? Vocês são da Comissão Atlética? Tudo bom? Se você não puder, todas as câmeras não podem estar ligadas, a gente vai ligar de novo, não vai ser hoje, tá? A gente marca outro dia, todo mundo tem que estar com a câmera legal. E aí agora com a câmera ligada, eu pergunto pra todo mundo, então eu quero primeiro escutar de vocês, quem são vocês? Aí eu faço eles se apresentarem primeiro. E, como o nego gosta de falar de si próprio. É impressionante. Eu fico assim, besta, fico me contando, conta dos filhos, conta da esposa, conta do papagaio, do gato, do quito. Eu falo, meu Deus do céu. E aí mudou toda a dinâmica da ligação, porque agora eles falam deles, e aí eu fico ali escutando. Aí quando eles acabam, eu conto, falo quem sou eu, por que eu tô ali e o que eu quero deles. Mas agora eu já tenho uma ideia, então agora eu tô ficando mais meio que faixa roxa na conversa com a Comissão Atlética. Aliás, agora eu já me aposentei, porque eu falo que eu não quero nem falar com eles mais. Eu falo, me chama só quando precisa mesmo. Agora, várias coisas que aconteceram nesse meio tempozinho assim, que tava meio que missing in action. Que a gente botou o comitê no ABC, finalmente. Tá lá o comitê agora, tá formado, estão entrando os lutadores, estão selecionando os lutadores que vão entrar agora. Então, assim, não tem nem o que falar. Coisas que vão poder mudar, contratos, licenças desses managers, porque tem uns managers aí que não iam nem para estar trabalhando, né? A gente já sabe disso. Mas tem, tipo, milhões de manager tem que ter licença também? Então, não tem que ter licença, mas deveria ter licença, né? Ser licenciado para saber o que tá fazendo, porque você tem que olhar pelo melhor interesse de uma pessoa, você vai ser manager da pessoa, não é? Você tem que ser, para você ser manager de todo o esporte, você tem que ter licença, por que não de esporte de combate? Mas, anyways, essas coisas chatas, mas são maravilhosas, porque vão mudar a vida de muitos atletas aí. E no Brasil também, eu estou trabalhando com um monte de coisa aí para montar uma clínica, começando aí no Brasil. Então, tem coisas que estão acontecendo que são ótimas, que eu estou muito feliz, mas que levam muito tempo. E aí, o papo do podcast eu amo, eu adoro. Mas, pô, depois que eu falo todo dia com o Paulo, com o Toto, quando eu passo da minha lista diária, eu não aguento mais falar com ninguém. É foda, né? Tá foda, né? Quero mais falar com ninguém. E você sempre tá nessa loucura, né? Sempre tem muita gente que liga, todo mundo que tem problema liga. Eu acho que eu sou o único que não liga quando tem problema. Hã? Eu já te liguei alguma vez com problema? Não, né? Que eu lembre, não, Rafa, mas eu tenho certeza que se eu dar uma procuradinha aqui no meu telefone, eu vou achar Rose, alguma me coisa. ajuda. Tipo, cara, me ajuda, tô precisando de ajuda. Fudeu. Ah, não, mas não, não. E nego me pede cada ajuda com cada coisa que eu fico pensando. Eu sei que eu tô preocupada porque eles estão pensando em mim, que eu preciso da ajuda, ou do tipo de ajuda que eles pensam que eu posso. A mulher queria estufar o marido, perguntou se no Brasil era legal. Você pode me ajudar? Se o meu marido morrer, eu quero botar ele numa estufada? Como é que fala aquele negócio? Tipo, empalhado. Empalhado. Ela queria empalhar o marido dela. Aí, quando eu acabei de escutar tudo isso, o pessoal do jiu-jitsu é muito Loki, né? Aí, quando eu acabei de escutar isso tudo, eu fiquei pensando. Eu falei pra ela, olha, eu não sei se eu tô chateado ou alegre. Você pensou em mim, mas pode ser pensar que eu posso arrumar a solução pra esse problema. Ou se você me fez cúmplice, né? Caralho. Quando ela for presa, ela vai falar, mas a Rose sabia. Ela quer deixar o marido dela empalhado sentado na sala. É mole ou que mais? Caralho, cara, que coisa Quando eu terrível. penso que eu já ouvi de tudo, ainda tem sempre uma novidade. Inédita. Puta que pariu, creepy pra caralho, cara. Não, cara. Mas olha, o meu episódio que eu não gosto, né? Tem que ter o bom, mas tem que ter o que você não gosta. Ah, eu sei qual é. Tem que deletar, que eu gostaria de deletar. Eu sei é o qual é. episódio 1, já sabe, né? Que ele Vai falar? Posso falar. Então fala. Vamos falar junto, ver se você sabe qual é. Vamos, no 3. 1,
2, 3, Evandro Mesquita. Mesquita. Nossa, como eu queria deletar aquele episódio. Horrível. Ai, cara, é que na verdade tava meio ridículo dos dois lados, né? Porque eu sou muito fã do cara também. Ficamos os dois babando a Blitz. Eu falei, Não, fui no show da Blitz. Eu fui no show da Blitz. Ele fez assim, tipo, legal, mais de 25 milhões de pessoas foram no show da Blitz. Eu tava lá. Você lembra? Ele casou. Você lembra? Com uma amiga minha de escola. Então, assim, eu fiquei amarradona de estar falando com ela e o Rafa amarradona de estar falando com ele. Aí o episódio foi horrível. Caralho, me segue no Instagram, tem o WhatsApp dele, me manda mensagem de vez em quando. Rafa, e aí? Caralho, cara, muito bom. Chama ele de novo sozinho e apaga aquela meleca daquele episódio, pelo amor de Deus. Caralho, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Ó, eu vou descer a lista aqui, ó, quer ver? Vai, vamos falar de cada um deles, então. Vamos, olha aí que legal. Episódio comemorativo, Rose Grace. Então, Rório foi o primeiro, 27. Aí, Pedro Valente, 39. Olha, vamos falar uma coisa. Pedrinho Valente é um amor de pessoa, tá? Ele é mesmo. Todo mundo deve assistir. A gente devia fazer um outro episódio com ele. O Pedrinho pra mim... Vamos. Se tem alguma dúvida, pensando o que meu avô faria, eu penso no Pedrinho. Fala, Rafa, me interrompa. Ele vem em 2, né? Reclama, vai. Você lembra que ele teve numa resenha também que você não tava? Que era eu, ele, o Pé de Pano... O cara do livro lá, o de história? O Robert Drysdale e o cara que escreveu o livro, que inclusive o Demian Maia, gravei com o Demian mês passado em São Paulo, o Demian fala de novo desse cara. Ele falou, nossa, esse cara escreveu um livro que é sensacional, todo mundo precisava ler. Eu não lembro o nome dele agora, mas... Eu já pensei, esse time aí, falando de livro, eu ia dormir. Imaginando aquele episódio. Ai, caralho. Aí tem o primeiro episódio que eu fiz com o Pé de Pano, que é o episódio 53. O que isso tem a ver comigo? Não, porque depois disso, a gente começou a fazer o Hora do Jiu-Jitsu. E aí, eu recebi uma mensagem de alguém muito importante do Jiu-Jitsu, que eu não vou falar quem é, mas fez assim, e esse podcast teu aí com o Pé de Pano? Eu falei, cara, legal, né? Semanal de Jiu-Jitsu e tal. Falei, porra, meu irmão, como é que tu conseguiu o Pé de Pano pra fazer um podcast de Jiu-Jitsu com você? Eu falei, tipo, não tô te desmerecendo, mas... Tu tá ligado qual é a chance do Pé de Pano fazer um podcast de jiu-jitsu com um faixa azul que nem treina? Eu falei, não sei, cara. Acho que foi com a minha cara. Ai, cara. Ó, aí teve Bibiano Fernandes, 58. Bibiano, amor, adoro. A gente fez dois ou três episódios com ele já. Puta, tem pra caralho, é verdade. Vamos ver aqui mais. Murilo Bustamante, Ed Bravo. Caraca, fizemos com o Ed mesmo. Fizemos com ele. Aí fizemos um outro depois. Tem uma outra resenha com ele também. Tem, a gente fez com ele, com o Dennis Kang, com... Isso. Aí fizemos com o Dean. O Dean a gente fez uns 2 ou 3 também. Fez também. Então, o Dean, o cara da Monstro, o Hans. Isso, do Hans a gente fez em inglês, aí o Dean a gente fez sozinho, e depois a gente fez esse com o Dean com ele. Caraca, é verdade. Aí tem o Rickson, você não tava nesse, foi o primeiro que eu fiz com o Rickson. Aí tem o Marcos Parrumpinha. Mas marcar, tá? Tudo bem, tudo bem. 78. Hã? Parrumpinha. Que sozinho? Esse você veio também, esse você tava junto. Entendi, ok. Então isso foi legal. Vamos ver. Ricardo. Aí teve o episódio 100, que foram 5 episódios, né? Foi o Vanderlei Silva, o Vitor Belfort, o Borrachinha, o George St. Pierre e a resenha Carson Grace. Essa foi foda, olha só. Tinha o Parrumpinha, o Vinicinho, o Carlão Barreto, Alan Góes, Ricardo Cavalcante e Rose Grace. Pô, que time, cara. E o Bebel Duarte saiu com 1 minuto de resenha, lembra? Acho que o Alan tava fumando na hora. Ele ficou muito puto, cara. E o Bebel tava trabalhando em Brasília, teve que sair correndo da ligação. No legalized. Eu tenho um com o Draculino, mas eu não sei se você tava junto. Tava, eu lembro sim. A gente fez um com o Draculino, não foi isso? A gente fez com o Draculino. O Draculino gostou do episódio. O Draculino só fez o podcast porque ele tinha assistido com outras pessoas e falou: eu quero que a Rose esteja no meu também. Senão você não teria me convidado. Mas o 105, ele tá...
É, porque ele volta numa resenha, não volta? Não tem um outro com uma resenha? Ou é só esse que ele veio? A gente fez uma resenha com ele. Não, a gente fez ele e Sonequinha, a resenha dos anões. Que era Isso, caralho. É. Resenha dos anões. Aí, os anões. Draculino, aí gravei com o Galvão, e aí tem Dean Lister, você tava junto. E aí 112 é o nosso primeiro, Rose Grace, só o seu. Não, mas não foi o nosso primeiro, não. Foi o primeiro que a gente resolveu botar um nome, porque a gente já tava... Não, mas um que tava só eu e você, não tinha mais ninguém. Ah, é? Vai. Que mais? 122, Renato Babalu e Rose Grace. Pô, esse foi demais, cara. Como a gente deu risada, né? Deu. Cara, levou uns porro do Babalu, você lembra? Eu falei, cara, você era um dos meus lutadores favoritos quando eu era moleque. Ele te fudeu, cara. Cara de barba branca aí falando que ele me assistia lutar quando eu era moleque. Foi o que eu falei, todo mundo na cama com o Babalu, eles chegaram. É verdade. Ele tava sentado na cama, né? Puta que pariu. Ele tava na cama atrás, eu bagunçado, ele querer. Não, antes de começar o episódio, o Babalu, pelo amor de Deus, arruma essa cama aí, Gorducho. Pelo amor de Deus, se liga. Ele foi lá, ajeitou o edredom. A cama que eu acabei de levantar, eu vou fazer um show com a cama bagunçada atrás. Amigo, faz essa cama aí. Tem um negócio que nego é o que é nos bastidores antes e depois. Como é que a parada rola. Se pudesse publicar o antes, cara, ia ser sensacional, né? Nunca pode. A gente pode, mas é porque sempre tão engraçado, é divertido. Essa do Babalu foi ótima, vale a pena voltar a assistir aquela lá, porque aquela ali foi boa. Que mais? Resenha Grace Barra e Carson Grace. Rose, Parrumpinha, Draculino, Sonequinho e Vinicinho. Caralho. Essa foi boa, hein? Caraca. Essa foi boa. Aí tem uma que não tem nome, que ficou Resenha MMA hoje, Rose Grace, Gordo, Rafael. Rose Grace, Gordo, Ralph e Gordinho e o Daniel. E o Daniel. Ah, não, o Gordinho não tava, não. Era o Gordo, o Daniel e o Ralph. E o Daniel entrava, saía no carro, aquela bagunça total. Falava, Daniel, restaurante depois, uma zona, né? Não dá pra estilo... Aí tem outro, 139, Resenha, Rose Grace, Babalu, Shimu e Jaúde. Ah, essa foi boa também. Foi legalzinha. Essa foi engraçada quando eu cheguei e falei pro Shimu, ele falou assim, eu moro... Ele falou do mal da galera de Patricinha, Mauricinho, da Barra. Você mora onde? Ele, na Barra, aí todo mundo... Na Barra, aqueles Mauricinha, aquelas Patricinha da Barra. Você falou, onde você mora? Na Barra. Onde você mora? Ele na Barra. Ai, caramba. Aí eu gravei com o Alan Góes, mas aí eu gravei com ele sozinho. Aí esse é o 149. O 150... Tem outra resenha, Parrumpinha, Rui Menezes, Maurício Carneiro, DJ Sadam, Vinicinho e Rose Grace. Caralho. Maurício Carneiro é o DJ Sadam, mesma pessoa, tá? Ah, é a mesma pessoa? É. Ah, é que eu separei, idiota, é isso mesmo. É que eu lembro exatamente... Não, mas no episódio tá escrito Maurício Carneiro, e aí eu botei o famoso DJ Sadam. Aí quando eu copiei aqui, eu botei como se fosse dos pessoas. Vai, Rafa, resume. Vai pro próximo. Que mais? Royler, você não tava. Aqui, resenha DCC São Paulo. O Royler eu deixei eu não tava, mas eu deixei um vídeo que você mostrou pra ele. Verdade, você fez um vídeo pra ele, 156, caralho. Tá em todas, Rose. 158, resenha DCC São Paulo. Rose Grace, Ed Bravo, Dean Lister e Dennis Kang. Ah, tá, falando do DCC de 2003, beleza. Só a história daquele DCC lá, foi do caralho. O Ed Tuquelado. Esse mesmo. Caraca, vai. 161, Fabrício Camões, Rose Grace e a Manicure. Esse foi o da Manicure. Esse foi o da Manicure. E aí, Morango, tudo bem? Pronto, 45, uma hora e meia. Ai, caralho. Aí a Rose... tava fazendo alguma coisa que ficou um monte de tempo sem vir no episódio. Quer ver? Vamos ver. Ó, esse era o 161. A Rose volta no caralho. Ixi. Sei lá, sumiu a Rose aqui do negócio. Ó, já tô no 200 e caralhada. Aqui, ó, 234. Episódio 234, Rose Grace e Saulo Ribeiro. Sauleba, você fez um sozinho com ele, depois eu fiz com ele. Isso. Eu tava no Brasil. Você? Eu tinha acabado de voltar pro Brasil.
E ele tava no Brasil, ele tava acho que em Manaus. Alguma coisa dela, ou Brasília, né? Ó, aqui, 237. Rose Grace, Pé de Pano e Rodrigo Comprido. Esse foi bom. Caraca, o Comprido, porra. Esse foi legal pra caralho também, é verdade. Como a gente riu, esse foi ótimo. Aí, 243. 243 tem outro só seu. 243, Rose Grace. Só a Rose. Ela até arrepia, que ela não lembra desse. Ela só lembra das resenhas, né? Esse sozinha ela vai, meu Deus, o que será que tá lá? A gente já gravou tanta coisa que não foi pro ar, se você soubesse. Cara, sem exagero, uns 10. Uns 10 episódios, assim, de... Teve alguns, assim, de tipo meia hora, 20 minutos, que a gente só falou merda. E teve coisa de tipo 1h30 que ela fez assim, Rafa. 2 dias depois ela fez assim, Rafa, não publica esse aí, não. Foi como assim, cara? Não, tá uma bosta, não publica. A gente gravou um com a sua irmã, cara, que você não deixou eu publicar. Pô, você imagina se a gente publicasse aquilo? Cara, aquilo foi legal pra caralho. Foi legal pra... Eu queria ter guardado em algum lugar, mas nem isso eu tenho. Pois é, vai ter que preservar a família em certas ocasiões. Os lutadores, a gente tem que... É que nem eu faço com os lutadores. Que lutadora? Tua irmã, ela não luta, não. Não, mas com os lutadores também eu faço a mesma coisa. Eu tenho que proteger eles de si mesmo. Então, com a minha irmã, eu tenho que fazer isso mesmo. Ela falou tanta bobinha lá que eu falei, meu Deus do céu, não podemos publicar isso. Meu Jesus. 243, Rose Grace. 245, resenha, Rose Grace, Alan Góes, Rei Diogo, Rodrigo Medeiros. Essa foi uma zona, eu lembro direitinho. Cara, também. Muito bom, cara, muito bom. Vamos ver. Vem cá, Rafa, pode mandar um chequinho, né? Tá demais. Foda, aí esse negócio. Porra, continua. 270, Leandro Lô. A hora do jiu-jitsu, não. Peraí. Aqui, ó, o do David Hudson, 293. David Hudson, você tava também. Só que eu não botei teu nome pra dar um highlight no cara, né, porra. Cara, se meus fãs soubessem que eu tava no podcast, eles teriam Vou te convidar pro... Não, na descrição sempre tá escrito que você tá. Só não tá no título, assim. Ninguém fica lendo descrição, não. Nem quer ver minha foto logo. Quem fica lendo descrição de podcast? Aqui, ó. Episódio 300. Olha só. Episódio 300. Rose Grace e Thalita Treta. Foi o 300. O 200 foi o Saint-Pierre, não foi? 200 foi o Saint-Pierre. 300 foi a Rose. A Thalita foi só de acompanhamento. Na verdade, eu queria a Rose. Sim, Vicente, tu tem vergonha? Parece um olho nessa sua cara de peroba aí, cara. Cara de pau do caramba. Hora de peroba na cara de pau. Cara de peroba. Hora do Jiu-Jitsu 14. Você tava nesse, o Helson. Você não tava com o Helson? Eu, pé de pano. Gravou 3 horas de podcast e só usou 20 minutos. Foi mais ou menos isso. Foram, sei lá, foi 1h30. Eu subi, acho que 35 minutos, 40 minutos. Deve ter só isso. Tio Helson soltou cada pérola ilegal. Não, cara, aquilo foi muito bom, aquilo, cara. Foi muito bom, muito bom. Eu só ficava, tio Helson, não pode falar isso, tio. Tio Helson, não pode falar isso, tio. E ele ficava bravo, né? Tá me chamando aqui pra quê, então? Não é pra falar as coisas, ele ficou puto. Ô, minha filhinha. Ai, caralho, muito bom. Que mais? Vai, Rafa. Tô descendo a lista aqui, peraí, porra. Aqui, eu fiz um com aquele cara do Bare Knuckle Fire, acho que é Thiago... A gente não chegamos ainda, peraí. É verdade. É verdade, peraí. Gesias Cavalcante. O Gesias você tava também. Ó. 325. Rose Grace, Alan Góes e Peixotinho. Essa foi boa também. Foi quando o Alan tava puto com o Peixotinho. Que a gente tem que fazer um outro depois. 325, 329, Rose Grace. 333, Alan Góes e Rose Grace. Essa foi o pedido de desculpa. Desculpa do episódio com o Peixotinho. Ai, caralho. Dr. Renato Anguiná e a Rose. Esse podcast foi excelente. Foi mesmo. Podia chamar o Dr. Renato de novo, né? Aquilo ali era parte 1 de 10, amigo. A gente tem que Vamos fazer uma série novo. inteira. Chama de novo. E milhões de coisas. Eu tenho que assistir aquele episódio de novo pra poder me botar ver o que a gente falou, o que tá faltando e fazer um outro. Não, tá faltando muita coisa. Lógico. E eu quero conversar também, trazer, sabe quem? O Dr. Ervin. Ele é um psiquiatra no Rio de Janeiro. Mas vai pro próximo. 339, doutora Janaína Barbosa. Lembra? Foi legal também. Foi
entrei de gaiata no navio, mas aí eu participei do outro logo em seguida, na semana seguinte. Ah, é verdade. É verdade. Fiz 2. Um que tava ela e o Thiago só, aí que eu entrei no final, que eu tava em Atlanta, minha mãe fazendo suco de melancia, que eu agradeci, que a família Grace toma isso. Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu entrei, a gente fez um oficial com ela. O que mais? Aqui, ó, 350. Não, porra, 348. Rose Grace, Marcel Ferreira, Mauri Bittet, Luiz Carlos Manimal. Caraca, nem lembrava desse. É foda, né? Eu lembro que o Bittet estava usando o óculos da mulher dele de gatinho, lembra disso? Tipo, o cara mais brabo do mundo, assim, tipo, casca grossa das antigas, dá uma porrada na geral e aparece lá de óculos de gatinho, assim, tipo, Penélope. Bem aí, não foda-se ligado. Alguém falou do óculos, não sei se fui eu ou se foi alguém que tava junto, ou se foi o Marcel. Falei, que óculos é esse aí? Falei, cara, não tô vendo porra nenhuma, preciso do óculos aqui, cara, deixa o saco. Então tá. Tem que falar alguma coisa? 350, resenha, Rose Grace, Vitor Dávila e Amanda Ribas. Ah, é. Essa foi boa. Falar do IBI. Do combate. É. Combate jiu-jitsu, verdade. É. Que mais? Vai. Mas isso aí foi antes do Gesias? Eu acho que foi depois. É que do Gesias eu pulei, provavelmente, porque não tava escrito Rose junto. Tá vendo qual é o teu problema? Você nem sabe todos os episódios que escutou, porque você não... É porque teve uns caras assim que a gente faz, ó, Thiago Pitbull foi 275. Gesias Cavalcante. Caralho, cara. É que tem muito episódio, é foda. Cara. Caio Terra, você tava junto. Pô, nem viria se não fosse eu. Não, lembro. Tamo aqui, tamo pronto, tamo esperando. Aí ele entra. Ué, a gente não tá vendo a sua câmera. Ele, não, mas precisa ligar a câmera? Claro, porra. Ah, então a gente não pode fazer outra hora. Não, eu não queria ligar a câmera. Wagner Rocha, você tava junto. Não, o negócio é o seguinte, o nego tem que entender, a parada é a seguinte. Não é que eu tô junto, não. É que eu ligo pra esses caras e ameaço a vida deles se eles não aparecerem. Eu falo, não, vai ter que ir lá. Não se preocupe com nada, não, que eu resolvo tudo. Aí apareço eu. Oi. Foda. Oi. Vamos ver. Rose Saulo. Tá, aí onde que eu parei? Onde que eu tinha parado? Wagner Wagner Montes, caralho. Wagner Rocha, cara. Caraca. 339, doutora Janaína. 348, resenha Carson Grace. Foi essa do Bittet que a gente já falou. Victor Dávila. 354. 354. Rose Grace, Bibiano Fernandes e Shimu. E caraca, o Shimu tá aparecendo o nome dele, ele tá me ligando aqui. Eu já falei pra ele 3 vezes, tô gravando podcast, cara. Caralho. Quem mais? Vamos ver. 372. Rose Grace, Dean Lister e Hans Mollenkamp. Eu gravei um outro com o Hans depois também, que ele não deixou ir pro ar, ele pediu pra não subir. Ele não sobe, não. Que mais? 391, Rose Grace. Só a Rose Grace. 390, o Bernardo Faria, você não tava. Fernando Pinduca, você não tava, né? Foi só ele e o filho dele. Resenha 406. Resenha Nova Geração. Essa foi boa também, foi engraçado. O Rodrigo e o Toco não apareceram, mas a gente fez com os meninos e ficou ótimo. Ficou legal pra caralho. Legal pra caralho. 408, Gesias Cavalcante. There you go. 409, olha, 3 episódios seguidos, ó. 409, Rose Grace e Luiz Caseiro. Uma resenha da imigração. Eu tava lá na casa do Ralph. Isso eu tava na casa do Ralph. Ele tá aqui em Orlando, eu não falei com ele até agora, né? Mudei pra cá e não falei com ele. Que absurdo. Absurdo, eu sou terrível. Quem precisar de qualquer coisa de imigração, Luiz Caseiro é o cara. Adorei conversar com ele, achei ele um cara nota 1 milhão.
436, Alex Davis e Rose Grace. Esse foi legal pra caralho Alex também. Davis. Foi ótimo. Foi 400 e o quê? Isso aí? 36. Porra, 437, okay. Goichi Yamaguchi e Rose Grace. Isso foi bom também. Eu tava na casa eu começo o podcast falando, você caiu na pegadinha do MMA hoje, vai, Rose, agora fala tudo que você quer falar, porque ele ganhou do Neymar, lembra? Ele ficou assim, ele não sabia se ele ria, se a gente tava falando sério. Gente boa esse garoto. E eu Muito adoro gente que boa. ele corta o peso, tá? Pra todos vocês que pensam que tem que cortar o peso pra ficar mais forte na luta, isso é mentira. Isso não existe. Isso é um mito. Bibiano Fernandes e Rose Grace. O que nem sexo antes de competição. É o quê? Qual que foi essa daí? Bibiano Fernando e Rose Grace. Foi pra falar da luta dele que eu não sabia que ele tava lutando. Agora eu lembro. Rose é pior. Tem noção, cara. E aí acabou. Agora estamos aqui, ó, no 480. Publiquei hoje, 480 e... Qual foi o meu último episódio antes desse aqui? Foi esse, 452. Caralho. Caraca, 50 episódios que eu não apareço, cara. Faz 30, na verdade, porque hoje subiu 480 com o Rafael Cordeiro. Aqui no estúdio, ele vem que você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Mentira. Fala nisso, o que você achou do estúdio novo? Você não falou nada, olha. Ó. Igual o outro. Que tal? Igual o outro, nada, porra. Muito mais legal. Por quê que é muito mais legal? É maior, é completamente diferente. O tamanho da mesa, cadeira. Eu não tô esses posters aí atrás, não. Tô precisando do poster do meu avô aí, do lado direito aí, daquele. Me manda, caralho, é verdade. E sabe o que você tinha que ter me mandado também? O livro Grace do Jiu-Jitsu lá, que eu não tenho. Tá, é um absurdo eu não ter um livro daquele lá. E eu queria colocar aqui, ó, exatamente aqui, onde tá o do Rickson, ó. Eu ponho em cima, assim. Por favor. Vai. Aí tem os na estrada. Eu queria gravar na estrada com você, Rosa. Quando é que você vai vir? Meu irmão, eu vou dirigir aquela porra. Total. Você já falou, já acabou de estragar a surpresa, inclusive, né? Acabou de estragar a surpresa. Paizinho, pai, faz favor pra mim. Sabe aquele cara chato do MMA hoje, o Rafa? Você manda um livro pra ele, por favor, pai? No 0800, porque, né? Sabe como é que é? Tá? Obrigada. Mas fala que eu vou ajudar a divulgar o livro. Eu boto o link, eu falo. Não, isso com certeza. Sabe aquele chato Rafa? Do MMA hoje. Ai, caralho. A primeira vez que eu ouvi falar esse manda no 0800 foi o Verdun, tipo, semana passada, cara. Que ele falou assim, os caras queriam me chamar, mas era no 0800. E aí eu não entendia. Eu falei, nossa, como assim 0800? Aí que eu lembrei, 0800 é de graça, né? Eu não sabia aqui não também, é 0800, aqui é 1-800. Se falasse 1-800 eu ia entender. 1-800. Não, quem me ensinou isso foi o Shimu. Ele fala sempre, no 0800? O que é 0800? Aí ele, pô, Grace, tá gringa mesmo. Eu, cara, traduz aí, cara. Traduz aí, porque eu não tô entendendo nada. Cara, eu gravei. Teve 2 na estrada que eu gravei. Acho que foi o Bebel que me ensinou 0800. Desculpa, não foi o Shimu, foi o Bebel. O Bebel Duarte. 466 é o episódio na estrada com Bochecha. Foi foda pra caralho. 2 horas de episódio também, foi bem legal. E aí, eu gravei aqui em Orlando com o Randy Couture, cara. No meio do episódio, eu tô conversando com ele assim, e ele ficava olhando pra minha cara, prestando atenção no que eu tava falando, tá ligado? Aí eu tô falando, não, porque eu falei assim, porra, desculpa, I'm having a moment here right now. Aí ele falou assim, como você? Eu falei, cara, você tá olhando pra mim e eu tô lembrando das tuas lutas, eu tô tendo. Não tá dando muito certo isso aqui hoje, cara. Pô, fã do cara pra caralho, assim, sabe? Aí eu tô falando. Teve pouquíssimas. Eu tive isso com o Vandy e com o Rickson, só, com mais ninguém. Que você dá uma. Você fala, caralho, é o cara, né? Porque eu já tinha conhecido o Rickson pessoalmente, então ajudou, mas. Era a mesma coisa você não falou do episódio. Você sabe o que você fez cagada aí, cara? A hora do jiu-jitsu com o Rickson, você tava? Eu falei. Não, tudo bem. Não, senhor. Você não falou do episódio com meu pai, que foi o melhor episódio que eu já fiz na minha vida. Caralho, é verdade. É verdade. Peraí, que tem aqui. Aonde que eu pulei? Garrafa, você realmente. Não, e faz pouco tempo, relativamente, assim, não faz tanto tempo. Foi no último ano, isso com certeza. Esse foi o episódio do meu pai, foi quando eu me senti... Aqui, ó.
378, Rorion Grace e Rose Grace. Caralho. Esse episódio do meu pai foi quando eu senti que eu graduei como podcaster. Nesse episódio do meu pai, eu falei, caraca, agora eu tô me sentindo que eu posso abrir meu próprio podcast. Então não preciso mais fazer esse negócio aqui, não. Mal criada, né? Puta que pariu. Ai, caralho. Pra mim, meu episódio preferido de todos os episódios, e olha que eu gostei de vários ali, definitivamente foi o que eu fiz com meu pai. Engraçado, né? É mesmo, que legal. Sabe que eu sempre tive esse bloqueio de fazer coisa com família, eu não gosto. Todo mundo me pergunta, por que ela não vem com o irmão? Por que não sei o quê? Eu não gosto de fazer parada com família. Eu agilizo, eu ajeito, eu ajudo, eu conecto o Rafa com o geral. Na verdade, eu sou produtora do show, né? A real é essa. Total, produtora executiva. Total. Como é que chama? Não é. Como é que fala? Tipo, perpétua, assim, tipo, honorária pra vida. Perpetuity. Isso, obrigado. Essa aí. Então, aí que acontece? Então, quando o Rafa quer conversar com alguém, entrevistar alguém, eu agilizo, eu arrumo, fecho, sem problema nenhum. Eu corro atrás mesmo, eu, tipo, infernizo a vida da pessoa. Tipo assim, no problem. Mas com o meu pai, eu sempre tive esse bloqueio de falar com pessoas da minha família por causa de. Qual o quê? Tipo, o que você vai comer hoje, né? De tarde? Assunto de casa? Não tem nada a ver, né? Foda, né? Verdade. E a gente não falou do episódio do Ryan também, hein? Teve a Flávia. O episódio. Mas é que o episódio do Ryan virou resenha Ryan, né? É verdade. Puta, aquele lá. Ó, aquele lá é um dos melhores que eu já fiz. De tudo, assim. De tudo. Eu queria só ter um setup melhor, porque você olha lá atrás, assim, é tão antigo o visu, assim, pra mim, pelo menos, né? Eu olho pra trás, era o meu primeiro setup com a câmera de frente, assim, as paradas atrás, porque era só online mesmo, né? Então, o setup tá legalzinho aí. Tá legalzinho aí. Tá legal, ruim, né? Não. Ó, temos convidados. Alguma coisa que eu não sei o que é, mas uma foto da Rose. Não, isso aí sem dúvida, né? Quer ver? Tá por aqui, ó. Resenha. Cara, esse é um que tem que ver mesmo, cara. Porque é muito bom. Não, o do meu pai... Não, e detalhe, eu vi meu pai fazendo outras resenhas agora. Ele mandou pra mim uma resenha que ele fez e os caras estão copiando as perguntas que a gente fez, né, Fera? Tá falando sério? Ah, que sacanagem, porra. Cara, eu fico puto quando eu copio as paradas que a gente faz, cara. Puto. Odeio. E você não tem que... Puto, e o dia você tem que estar lisonjeado, porra. Lisonjeado, caralho, cara. Vai pensar na tua própria pergunta, vai te fuder. 378. Não, mas as coisas que eu falei com meu pai ali, que eu perguntei pro meu pai, ninguém nem sabia de onde tirar essas perguntas. Lógico, exatamente. Então não tem essa. Isso aí você tá dando até outras coisas pra continuar esse assunto. Mas a resenha mais completa, que fala de assuntos super assim, realmente, com meu pai, eu acho que a melhor resenha foi aquela. É verdade. Aquela foi foda. Eu acho que foi a melhor resenha dele também, porque trouxe assuntos lá que ninguém nunca tinha falado. E ele tava à vontade, né? Ele tava bem à vontade, né? Foi bem legal. Foi bem legal. Apesar de ser um negócio super... Eu achei que ele não fosse estar à vontade, nem você tá à vontade. Mas ele tava super... Falando com meu pai? Ele tava... Não, mas... Mas não é falando com o teu pai, é falando com o teu pai num programa, gravando sei lá. Se liga. Pô, Rafa, a gente é Grace, já nasceu já com a câmera, os lights e action. Brincadeira. Qual que é o número? 378. Meu nascimento foi anunciado tudo que era jornal no Brasil, você tá de brincadeira? Isso foi eu sou neto do Carlos Grace, do Hélio Grace e do Carlos Imperial. Eu já nasci com luzes, câmeras e action. Vou ficar com vergonha de falar no MBA hoje. Ó, eu tô procurando o episódio que você falou do Ryan, qual que era? O Halleck você não veio, né? Não. O Halleck tem dois, um sequência, um em português e um em inglês. Meus irmãos, que aquele inglês dele está foda. Cara, eu não vou achar aqui agora o número. Mas, ó, é só procurar. Achei. 203. Ryan Grace, parte 1 e 2. Essa resenha rendeu cada barraco fora do ar. Mas você trabalhou bem nela, hein? Você correu atrás daquela resenha. Você foi trabalhosa aquela resenha foi foda. Não, e a montagem, o que eu mais fiquei orgulhoso do que rolou ali foi a edição. Porque a minha ideia inicial era ter feito assim um pedaço do Renzo, um pedaço do Hyron, aí teve aquela conversa com todo mundo na academia, aí teve um só com você, um só com o Pé de Pano e o Gordo, um só com o Daniel e você.
Mas eram segmentos, assim, tipo, blocos de 15 minutos, 20 minutos, e eu ia soltar um depois do outro, e todo mundo falando e tal, não sei o quê. Aí, a primeira parte que eu falo, eu falo, mas e essa parte aqui? Eu falei, caralho, a gente falou a mesma coisa com o Daniel, e falou a mesma coisa com a Flávia, e falou a mesma coisa com o Pé de Pano. Aí eu botava aquele mesmo assunto, um clipezinho de todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Cara, ficou do caralho, ficou muito bom. Ficou muito bom. Muita gente viu aquilo lá. Eu lembro que teve um trabalho danado. Foi um trabalho danado para conectar as pessoas, para chamar todo mundo, para organizar todo mundo. Foi um trabalhão danado. Aquilo lá cozinhou mais de mês, aquela resenha para ir fazendo devagarzinho. Não, e a gente já tava falando da resenha, juntando quem ia estar na resenha, quem não ia, 2 meses antes. Foi loucura. Agora, quem foi o convidado que foi o mais difícil de você? Eu acho que foi o Joinha. Foi o mais. O Joinha. Eu acho que foi o Joinha e o Rickson. O Rickson, eu esperei, falando com ele de 10 em 10 dias, assim, acho que 3 meses a primeira vez, pra trazer ele. Mas o Joinha foi um ano. O Joinha eu tenho. Cara. No final, quando você bota todas as desculpas, a melhor parte da resenha toda. Cara, aliás, nem escuta a resenha toda, não. Adianta até o final e escuta os 5 minutos, que vai valer a pena a resenha toda. E a parada é a seguinte: aquilo ali é 10%. Cara, eu virei amigo do Joinha, de tanto que a gente conversou, cara. Tipo, Rafa, tô indo pra Nova York. Me passa o voo, te pego no aeroporto e sai pra jantar e o caralho. Aquele final do compilado dos áudios é 10% das coisas que ele ia falando, porque tem coisa que ele não podia falar, que não podia botar ali, entendeu? Caralho, não, eu tô aqui, que eu tô com fulano, eu tô com ciclano, que é um filho da puta, esse cara aqui também é um pau no saco, mas aí, ó, à tarde a gente faz e não só... Cara, tem vários, assim, que eu nem botei porque o corte ficava muito escroto, assim, aí não... Ele é demais, cara. Cara, mas é muito... Tripézinho, tô com o tripézinho aqui, bicho. Tô com o tripézinho, acho que vai dar certo. Trouxe até o tripézinho aqui pro Rio. Cara, é muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Cara, fila do cartório. Porra, meu irmão, tô aqui na fila do cartório, bicho. Ó, depois eu vou chegar em casa, eu até trouxe o tripézinho, eu vou chegar em casa e eu vou te ligar, porra, quinta-feira não passa. De quinta-feira não passa. Aí eu ligava na quinta de manhã. Fala, Joia, tudo certo? Aí aquele barulho de vento atrás. Porra, Rafa, tu não vai acreditar, bicho. Eu tô em Minas Gerais, aqui na represa. Porra, meu irmão, mas ó, eu acho que eu volto cedo. E aí talvez a gente pode fazer hoje, lá pelas 11 horas. Falei, porra, beleza. Aí dava noite, ele não falava nada, eu também não enchi o saco de novo. Aí passava 2, 3 dias, ele, puta, Rafa, tu vai querer me matar, bicho. Cara, era muito bom. Era muito bom. E a noite que a gente gravou, que acabou rolando, foi assim. Eu falei com ele tava no Bellator, em Connecticut, tipo, 2 horas da minha casa. Tinha me convidado pra ir, vem cá. Eu falei, não vou, não sei o que. Ele falou, não, porra, mas ó, hoje a gente faz. Tô aqui na função agora à tarde, mas à noite, tô beleza. Aí ele me ligou, falou, ó, tô indo jantar. Vou jantar rapidinho e aí eu já te chamo. Mas vamos fazer hoje, tá certo. Foi, puta, beleza. Cara, isso era umas 8 horas da noite. 2 horas da manhã ele me liga. E aí, ó, tô pronto. Eu tava dormindo já. Falei, não, caralho, vou levantar e vou fazer. Eu peguei e falei, me dá 5 minutos. Levantei, fui, falei, cara, se não for hoje, nunca mais, né? Tô pronto. Caralho. Mas foi muito foda, bem, foi muito legal. Muito bem. E fora tem uns que estão devendo ainda no podcast com a gente, né? Que estão no hold. Não, e detalhe, meu WhatsApp é assim, MMA hoje. Se eu boto MMA hoje, porque eu normalmente eu faço grupo, né? Não, tem 100 grupos. Eu faço um grupo, ó, vamos gravar, porque eu tenho que lembrar depois que eu marco com o cara, depois eu tenho que lembrar que o Rafa tá junto também. Eu marco tudo, como se o podcast fosse meu. Aí depois eu vou incluir o Rafa também, que é pra ele marcar. Aí eu falo que ele é o técnico audiovisual. Aí todo mundo, tá. Quando chega na parada é completamente diferente. Ele é um técnico áudio, o cara que vai marcar tudo lá, ele que marca tudo, ele fica lá no negócio. Tá, beleza. Muito bom, aí assim, MMA hoje, aí tem MMA hoje Bibiana, MMA hoje Resenha Carson Grace 1, Resenha Carson Grace 2, MMA hoje Gesias, MMA hoje, não, aí tem o nome, MMA. Quando você bota MMA hoje no meu telefone, sem brincadeira, no meu WhatsApp, é assim, horas. É muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra achar os grupos, cara. Hã? Vou botar a Rosa aqui, ó.
No quê? Rose Grace. Não, não precisa botar Rose Grace, não. É só colocar MMA hoje. Aqui, ó. Vai assim, ó. Vai subindo. MMA hoje, MMA hoje. Né? MMA hoje. Ali, tio Joinha. Ó. Caralho, ó. Não, muito louco. O tio Joinha tem olha lá, Missão Impossível. Foi quando a gente pediu pra ele chamar o Anderson, lembra? Ele riu pra caralho. Ele falou, porra, Missão Impossível mesmo, bicho. Tem muito aqui, cara. Muito bom. Acho que tá até faltando, cara. Caralho. Aqui, o Weber, não sei nem... Quem é o Weber, MMA hoje? Ih, cara, sei lá. O Weber vai lutar no Bellator em no mesmo card do Neymar. Essa luta aqui na 2009, se você no Cuiabá, vou marcar o episódio com ele. Você bora. Tudo você faz isso. Eu falo pro Rafa, vamos entrevistar isso aqui, o Rafa, bora! E o cara nunca respondeu. Ela falou, a Rose Grace criou o grupo, o Weber MMA hoje. Rose Grace adicionou você. O Weber vai lutar no Bellator em Fênix, blá, 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 blá. Vamos marcar um episódio com ele, soltamos antes da luta. Eu falei, bora. E morreu ali. Nunca. O cara nunca falou... Beleza, obrigado, nada. Tipo... Então, você viu, por isso que ele não veio no show, tá vendo? Por isso que agora você falando, sabe quem é o Weber? Ninguém vai saber porque ele não veio no MMA hoje. Olha o Weber. Cara, esse da Thalita Treta era pra ter sido com a Gabi Garcia junto, lembra? E a gente levou um cano e a gente fez o episódio mesmo assim. Não me lembra disso, cara. Eu fiquei muito puta, cara. Lembra que eu não tinha dormido? Eu não tinha dormido. Eu tinha dormido 1 hora, 2 horas, porque tinha que ser naquele horário por causa da Gabi. Aí a Gabi não apareceu. Puta, esse eu fiquei puta. Caralho, esse eu fiquei irritada. Cara, muito bom. Esse eu fiquei irritada. Ó, Pedrinho, Wagner Rocha. A dona com o menino lá, o Elias, que você esqueceu e não apareceu. Eu fiquei sozinha. Você fez sozinha. Tem um podcast que não tô eu, não tem? É ridículo, Rafa. Como caralho. Eu também. Eu fiz com o Brandon Costo, você não mencionou isso. Eu fiz com o cara do Calisthenics, também não. Mas é que a gente não postou aqui, a gente mandou pra eles, lembra? A gente não fez aqui, a gente fez um podcast e eles postaram no negócio deles lá. O negócio do Fitness Expo, é verdade. Foi ele colocar aquela máquina, aquele negócio, aquele podcast. É verdade. Caralho, tinha o MMA hoje, a gente nunca fez esse. Tem uns aqui que a gente nunca fez, hein? Caralho, que viagem. Os caras não respondem, né? O Hector Lombard, você saiu do grupo do Hector Lombard, ele nunca nem respondeu também, né? Não. Foda-se. Jake Shields, você fez com o Jake, não fez? Sozinho? Não, com o Jake Shields não. Você nunca fez com o Jake Shields? Não, nem com o Jake. Não fiz com o Jake Shields, não fizemos com o... Não fizemos com o... Porra. Eu tô vendo a cara dele aqui, eu não vou lembrar o nome dele agora. Desencano. Mas não fizemos com ele. Não fizemos com o Hector. Herb Dean. Também não. Mas o Herb respondia. Mas marca aí, vê se ele faz. E o Dean Thomas também não. O Dean Thomas também não, verdade. Furão. Caralho, é verdade. Não, ele entrou numa reunião outro dia, a gente tava com a reunião com comissões atléticas, ele entrou na reunião atrasado. Aí a mulher, poxa, muito obrigado por você ter vindo. Ele, eu tenho medo da Rose me matar. Ela me bater, ele não me bater. Eu tenho medo dela me bater. Caralho. Eu falei, cara, eu mereço. Muito mesmo. Bom. Chega, né? Vamos, deu, né? Já mais do que deu, tô aqui, ó. Então vamos nessa. Mas na verdade, esse vai ser o 499, tá? Tem que ser, né? Antes do 500? Antes do 500 do Renzo, né? Que você já apresenta. Na verdade, era só te agradecer por ser tão amiga, ser tão querida. Obrigado por tudo que você faz. Todo post que eu faço de algum accomplishment, eu sempre marco você, eu sempre menciono você. E é isso, te amo. Obrigada, Rafa. Você não é gente ruim, não. Você é gente boa. Obrigado. 500 episódios depois, ela fez um elogio. Cara, você tá zoando. Eu sempre faço elogio pra você, cara. Aqui, ó. Olha a nossa vida, ó. É muito bom.
É um mar de rosas, de pétalas. Pô, peguei as pétalas especiais só pra você. Caralho, chapeuzinho de aniversário, caralho. Foi muito legal. Do próximo episódio. Aí agora você vai ter que assistir o próximo episódio pra ver o chapeuzinho. Isso, e outra coisa, a minha mãe se mudou pra Flórida, né? Então já eu tô chegando aí agora. Tô esperando. Então se preparem que a gente vai fazer o do carro. Ah, puta, vai ser do carro. Assim, você quer ouvir o primeiro segundo do episódio com o Renzo? Que engraçado, cara. Quer ver? Ó, escuta. Vamos ver se foi engraçado mesmo. Não, é antes da abertura, ó, escuta. Acelera mais um pouquinho. Qual que é o limite aqui? Pode ir, que a questão mudar um pouquinho. O limite aqui é 35, 40, tu sabe? Tô às 20, né? Tá 20, velho. E tem um cara colado em mim. Colado. E começa assim, acelera mais um pouquinho. Foi, caralho, como assim, cara? Tu tá dirigindo igual uma velha. Foi, caralho, fodeu. Acelera mais um pouquinho. Cara, a gente não falou do episódio da Mandinha Ribas que a gente fez com ela sozinha. É verdade. Faltou um monte de episódio aí, cara. Você deu mole aí. Pô, você faltou tá dando mesmo. mole aí. Faltou mesmo. Bom, olha só, o Elixir, que a gente ama tanto, tá vendendo no Brasil no Mercado Livre. Eu acho que teve um problema agora com a alfândega, não sei o que, o CBD, Nutrient CBD também tá... todas a alfândega, Mercado Livre não tá vendendo nada dos Estados Unidos no Brasil agora. Caralho. Acho que parece que a troca de presidência, não sei o que, deu zebra, a gente tava já tava no Mercado Livre direitinho, e agora deu zebra. E o Paulão, eu não posso deixar de falar isso, né? Que Paulão Filho agora tá dando seminário. Não é engraçado que ele falou pra ele, não, eu tô com o quadril machucado, não posso, não sei o quê. Aí eu falei, cara, por que a gente faz uma parada diferente então com você? Faz uns seminários e umas aulas particulares que você assiste o treino do cara, você faz uma análise do treino do cara. Pô, excelente eu vi isso no Instagram dele, Excelente ideia. Eu falei, cara, olha que maneiro. Aí eu falo pra ele, bicho, olha que maneiro que você tem uma amiga que nem eu, que sabe tudo de jiu-jitsu, essas paradas que pode te dar. Ele, meu irmão, tu não é inteligente porcaria nenhuma, não. Tu é inglês, tu já nasceu sabendo dessa porra. Eu falei, bicho, tu não me dá um crédito. Aí eu falei, Paulo, a gente tem que fazer isso aí. Aí organizei com a galera que trabalha comigo. Falei, olha, vamos fazer uns posts, umas paradas, vamos fazer isso. Aí já teve, tipo assim, 20 e tantas pessoas pedindo essa aula que online legal, com ele. Porra, que legal. Aí eu falei com ele ontem, eu falei, cara, olha só, tem 28 pedidos já, um negócio desse. Só para esse aulão, para esse seminário que ele pode fazer, né? Olhando online, as pessoas. Então ele faz. Ele tá no vídeo, ele olha o cara fazendo, ele pode falar o que o cara tem que mudar, tem que ajustar, tem que não sei o quê, análise de treino. E também análise de luta. A pessoa manda 3, 5 lutas para ele faz análise de luta. Aí eu falei pra ele, cara, que legal, não sei o que, pô, me dá um crédito aí, né? Pô, Rose, que legal, Rose, alguma coisa. Ele, crédito? Eu te falei que eu tava querendo, o crédito é todo meu. Tipo assim, eu criei a parada, inventei, mas ele falou que não, o crédito é dele. Que ele que fez a parada, ele que me falou tudo o que queria e eu só montei com as limitações dele, eu montei. Eu falei, irmão, tchau com você, parei contigo. E aonde é que ele chama? Entra no Instagram dele? Vai lá no Instagram, Paulão Filho JJ Jiu-Jitsu. E aí eles vão lá e marcam, e aí o que ele faz, e é bom que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país. Imagina, o cara olhar, quando ele faz aula particular, ele faz com o cara, né, vamos supor, eu quero fazer uma aula com o Paulo, aí eu marco duas pessoas aqui do treino, boto a câmerazinha, faço o treino, ele assiste a parada, normalmente um fica mostrando o treino pra ele, e aí ele faz a análise toda, meu irmão, você tem que melhorar nisso, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê, meia hora só, meia hora, acabou. Aí eles marcam, aí tem uns que marcaram mais de uma aula, marcaram 12 aulas, marcaram não sei o que, um pacote, whatever. Ou ele faz análise da luta também, para lutador. Faz análise da luta. Legal, e tem a análise de treino. E ele faz um que é o seminário todo também. Tipo assim, ele marca. Pode ter 20, 30, 40, 50 pessoas lá, ele fica por 2 horas, ele fica olhando o treino de todo mundo e fala, meu irmão, faz isso aqui, amigo, faz não sei o quê. É muito legal. E aí diferente é também, né? Seminário online, assim, eu não tinha ouvido falar, não. Não, é inovador. E todo mundo falou, pô, que inovador, que parada maneira. Ele, inovador nada. Você não inventou nada, não. Eu que te disse o que era, botou junto lá. Cara, ele não dá, cara, não dá. Ele tu é Grace, cara. Tu é Grace Imperial, pelo amor de Deus, cara. Nem vem, pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Beleza. Bom, galera, eu tô morrendo de saudade de vocês todos. Um beijo grande pra vocês. E, Rafa, parabéns. Você fez um excelente trabalho com o podcast. Você, tipo assim, me surpreende sempre. Eu, obviamente, sou fãzaça do MMA Hoje, que aqui é MMA Orgy, que é MMA Orgia aqui nos Estados Unidos. Orgy, MMA Rose. MMA Rose, a gente vai trocar já logo ali.
E parabéns, tá de parabéns, muito orgulhosa, episódio 500. E agora eu só apareço no 1000 agora. Nem fudendo. Esse então 499, não esquece, o próximo é 500. E vamos ver quantos episódios vai demorar pra eu voltar aqui. Porque eu tô com saudade de vocês também. Vamos fazer um live ao vivo com a galera pra eu bater um papo diferente. Quer? Vamos marcar? Não, não vou marcar nada. Não, vou falar então, que vou, mas não. Então, Estilo Rio de então Janeiro. vamos, A gente marca. Isso, a gente isso. marca. Mas, galera, manda o teu pessoal falar com o meu pessoal que a gente marca. Bicho, quinta-feira, 9 horas, vou levar o tripézinho. Isso aí. Sem problema nenhum, estaremos lá. Beijo, galera!